Boa noite. Estamos agora pontualmente, na verdade atrasados 1 minuto aqui, são 8h01, iniciando a transmissão desse que é mais um webinário aí da Escola das Emoções, dessa vez com um professor que já se tornou amigo e parceiro aí da Escola das Emoções, meu particularmente, da Camila, que é uma Altama, que está junto com a Brenda, sua companheira, né, nos conduzindo num processo de renascimento aí, no final de semana por mês, e em breve vai ter um retiro aí de renascimento também, de uma semana, acho que são 9 dias, intensivo, e a ideia então é explorar um pouquinho mais esse assunto, essa técnica que eu chamo de terapia quântica, e aí a gente já pode, sei lá, provocar um pouquinho a partir dessa forma de chamar de terapia quântica, né, de o que são terapias quânticas e como que é uma terapia quântica e se realmente faz sentido esse nome para o renascimento. Mas antes disso, se tu puder, Maltama, se apresentar, né, falar um pouquinho de ti, rapidamente, do teu contato com o renascimento, aonde que tu aprendeu, né, tu bebe direto da fonte do criador do renascimento, que é o Leonardo Orr. Então vou deixar tu se apresentar um pouquinho, depois eu tenho algumas perguntas aqui bem interessantes, alguns pontos, né, que eu sei que o renascimento trabalha, que tu nos explicasse um pouquinho como isso funciona, e algumas dúvidas também que ficam em relação aos, talvez, os perigos, né, vamos dizer assim, dessa técnica e como lidar com ela. Então, boa noite, Maltama, gratidão por estar aí com a gente. Vamos ver também se o áudio está bem, se tu está com uma boa conexão aí, para que flua legal esse nosso bate-papo. Boa noite, Pedro. Boa noite, Camila, todo mundo que está com a gente ao vivo aí. Gratidão pelo convite, meus amigos, pela oportunidade da gente estar junto aí falando sobre a técnica do renascimento, que é uma técnica muito simples e poderosa e que mudou a minha vida para sempre. Então, como o Pedro já falou, pode ser sim considerado uma terapia quântica, porque é uma terapia que tem o potencial de transformar totalmente a nossa existência, mentalidade, o nosso corpo de energia, transformar o nosso corpo físico, tudo isso através da respiração conectada. Eu tive a graça de aprender direto com o criador da técnica, o nosso mestre, o professor Leonardo Orr, na década de 70, e desde então ele vem ensinando a técnica de respiração mundo afora, já rodou o mundo inteiro, por mais de 40 anos aí, são mais de 10 milhões de praticantes assíduos do renascimento, e realmente, assim, é uma técnica que a gente fica até surpreso da simplicidade e do poder que ela tem de transformar nossa vida, de aumentar o nosso autoconhecimento, de criar conexão com o plano divino, com o plano espiritual, e de trazer mais energia para a nossa vida em todos os sentidos. Então, é um grande prazer, uma grande alegria para mim estar participando com vocês aqui da Escola das Emoções. E estamos aí para somar, para responder as perguntas, esclarecer tudo o que é possível sobre a saúde e a respiração. Tá, então talvez vamos começar com uma pergunta básica, né? Tipo, quem deve procurar essa técnica, né? Pessoas que estão com alguma coisa específica, pessoas que querem limpar. A gente fala aqui bastante na ciência do início da vida e fala de matriz genética e fala da limpeza dessa matriz genética, mas eu acho que a gente pode ir um passo atrás disso e pensar que as pessoas hoje em dia têm muitas opções, né, a nível terapêutico. Elas, a partir da internet, principalmente, a gente recebe aí muitas informações, tem muitas técnicas fora as tradicionais, a psicologia, a psiquiatria. A gente tem hoje Theta Healing, a gente tem regressão, a gente tem
enfim, infinitas possibilidades, a medicina chinesa, a medicina ayurvédica, e como tu falou, né, o renascimento é uma técnica bem simples, e pelo que eu sei também é uma técnica de autocura, então a pessoa própria pode aprender e ela mesma se tratar, né, que isso não é uma coisa também muito comum dentro todas essas linhas que a gente encontra hoje em dia, mas qual pessoa hoje buscaria o renascimento, por quê? Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, e até vou te pedir, talvez antes, para a gente, com o público, fazer as respirações conectadas, o que tu acha? Para conectar todo mundo aí, antes da gente falar, porque até eu estou sentindo falta. Até eu estou sentindo. Fazer uma pequena prática agora. Então, esse exercício que a gente vai, ele pode ser feito fora do dia, quando é um exercício poderoso que é chamado 20 respirações conectadas. Isso é importante entender duas coisas, que a inspiração é a essência da vida. Quando a gente inspira, nós ganhamos vida, nós ganhamos poder divino. E quando nós expiramos, nós temos que aprender a relaxar, a entregar. Então, a inspiração é onde a gente coloca mais energia, e a expiração tem que ser... Maltama, tá travando um pouquinho o teu áudio. Quando tu tava sem a imagem, eu acho que tava um pouquinho melhor. Não sei se tu quer retomar. Como é o exercício? Longo vezes. Travando aí, Pedro. Eu acho que tu vai ter que repetir, por favor, para nós. Vamos ajustar aqui. E aí, agora tá melhor? Tirando a imagem aqui? Melhorou. Bom, então, o exercício é simples, são 5 respirações, sendo que são 4 respirações curtas e uma longa. Então, a gente vai respirar de uma maneira conectada, conectando uma inspiração na expiração sem intervalos. Vai puxar o ar pelo nariz e soltar o ar pelo nariz sem intervalos. Então, a gente vai fazer isso 4 vezes. São 5 respirações, 4 curtas e uma longa, feita 4 vezes, vai totalizar 20 respirações conectadas. Vocês podem observar aí na imagem o Pedro fazendo o exercício, que ele já conhece, e vocês fazerem juntos, tá? Então, eu vou estar respirando aqui, e a gente vai fazer o exercício agora, para ver já como vocês se sentem. Vamos fazer os exercícios das 20 respirações conectadas. Após esse exercício, é importante manter os olhos fechados por um tempo e perceber como o seu corpo está reagindo. É bem provável que você já esteja em uma outra frequência, com a mente mais leve, mais tranquilo. Esse exercício é muito simples e poderoso.
ficou com qualquer dúvida, depois você pode dar uma olhada aí no YouTube, onde tem a explicação das 20 respirações, que você vai poder estar aprendendo a fazer o exercício, conhecimento para o seu dia a dia. Esse exercício não tem contraindicações, pode ser feito quando você quiser, sempre que você precisar de mais energia, de mais atenção, foco, antes de meditar, na hora de tomar banho, enfim. Essa é a prática, o exercício mais simples e que depois vai conduzir a pessoa ao fundamento dessa tarefa, que são as sessões de renascimento. Certo? Conseguiu ouvir bem, Zé? Consegui. Agora, não sei se todo mundo conseguiu acompanhar as respirações, mas são 5 curtas e uma longa, né, conectadas uma na outra. Eu consegui fazer, já senti o efeito, e eu já fui direto aqui para o renascimento, né, que é o que eu estou vivendo, que tu também tem expertise, mas lembrando que o tema do webinário, né, a Camila me lembrou aqui, é um pouco mais amplo que isso, né, a saúde através da respiração. Então, talvez a gente possa começar né, falando um pouquinho disso e depois, aos pouquinhos, ir entrando no tema do renascimento como uma técnica terapêutica. E aí eu vou, então, só falar um pouquinho, né, dessa relação direta que tem na respiração com os nossos estados emocionais, né, e aí tu pode complementar, mas que cada estado emocional, sempre quando vai mudando o nosso estado emocional, vai mudando também a nossa respiração. E a nossa respiração é um dos poucos sistemas do nosso corpo que ele é tanto autônomo quanto controlado por nós, né? Quando a gente pode interferir nele, né? Diferente da digestão ou do batimento cardíaco, até é relativo. Tem gente que diz que consegue controlar o batimento cardíaco, mas em geral os sistemas circulatórios, o sistema digestivo, o sistema nervoso, eles são sistemas autônomos, e a gente tem alguns outros sistemas que a gente consegue, então, interferir nele. A respiração é um que ela trabalha tanto via sistema autônomo quanto não. Então, ela é uma ponte para a gente gerenciar melhor como a gente está se sentindo, né? Se a gente perceber como a gente está se sentindo em algum momento. Agora, por exemplo, eu estou percebendo que eu estou bastante cansado, então eu posso fazer as 20 conectadas e ativar um pouco o meu sistema. Eu acabei de chegar de uma viagem, estava num trânsito bem caótico aqui em Florianópolis, e estou assentando agora aqui. Mas isso faz sentido, e aí talvez entrando já um pouquinho faz sentido para o renascimento e para ti, e pensando no renascimento, né, que a gente fica bastante tempo respirando, em que estados emocionais a gente entra e como que a gente entra neles. Vou fechar aqui, Maltama, deixar para ti. Bom, se a gente analisar, né, Pedro, a base da vida, todos os seres vivos respiram, todos, desde as células, os seres unicelulares, né, as bactérias, etc., as plantas, os animais, os seres humanos. Então, ao meu ver, a respiração é a vida. O que marca o nascimento de um ser humano é o ato de inspirar pela primeira vez. Então, antes do bebê chorar, ele inspira pela primeira vez, e aí sim ele recebe, né, o chamado sopro da vida. E ele começa a viver. Então, a respiração, de uma forma geral, é a essência da vida. E ela traz o nutriente mais importante para a nossa saúde, em todos os sentidos, que é o oxigênio. Ele chega para nós, nos nossos pulmões, e ele é levado para o nosso sangue, para o nosso cérebro, para os nossos órgãos. Então, toda a saúde do ser humano depende do nível de oxigenação que ele tem. E como você citou bem, a respiração é um dos nossos sistemas que a gente tem a capacidade de controlar a partir da nossa vontade. Ele é um sistema muito interessante porque ele funciona sem a nossa consciência, mas quando a gente tem a consciência plena, a gente se torna seres muito mais autoconscientes, muito mais... eu gosto muito de utilizar um exemplo, que nós nos tornamos criadores da realidade.
Porque quando nós temos o controle da respiração, nós também temos um maior controle dos nossos pensamentos, sentimentos e das nossas emoções. Então, reparar, assim, por exemplo, situação de conflito, quando as pessoas, por exemplo, tá rolando uma pessoa, falam, calma, calma, respira. Né? Isso é um sinal claro de que se você, a respiração, está podendo controlar essa situação, de amenizar aquilo e se concentrar em algo. E a essência da meditação, por exemplo, que é uma das práticas mais comuns no nosso universo de terapias holísticas, é prestar atenção em algo, manter a concentração, e geralmente a concentração está nessa respiração. Então, além de tudo isso que eu já falei, é muito importante compreender que a respiração ela vai aumentar a oxigenação do cérebro. Mais oxigenado, a gente tem mais condições de ter os melhores pensamentos, de ter mais clareza, de perceber as coisas de uma forma mais ampla e, portanto, fazer melhores escolhas, ter melhores hábitos e aí mais saudável em todos os campos da vida. É isso aí. Então é como se a gente, quanto mais respirasse, quanto mais preenchido de ar, dessa energia, que é o Ki, que é o Prana, mais lucidez a gente vai ter e, ao mesmo tempo, mais presença. Né? Eu percebo também que, dentro dessas práticas como yoga e várias linhas de meditação, a respiração é tanto essa tá me fugindo a palavra, mas quando a gente se abastece, então, né, de prana, quando a gente fica mais saudável, quanto ela é também um objeto de observação para estar presente, né, para estar consciente e conectado com o momento presente. Isso também faz sentido para ti? Faz muito sentido. Realmente, o ato de você estar prestando atenção te traz no momento presente, que é, na verdade, o único momento que existe de fato, né? O para foi, o futuro há de vir, a única coisa que existe mesmo é o presente. Então, qualquer exercício de respiração, qualquer prática que leve em consideração prestar atenção na respiração, te coloca no momento presente. E há também uma expansão da consciência pelos efeitos fisiológicos da respiração. A glândula, que é muito pouco estudada no nosso cérebro, que é chamada glândula pineal, e que essa glândula controla diversas funções. Aquele filósofo René Descartes, ele fala que a glândula pineal é a conexão com o espírito, né? A glândula de conexão com o espírito, a conexão espiritual. Então, existem muitos estudos envolvendo a respiração e os estados alterados de consciência. Como a respiração ajuda em estados alterados de consciência. E esses estados alterados são vários. Por exemplo, o sono. Quando você tem sono, você está num outro estado de consciência. Um tipo de estado de consciência. O estado de coma, quando a pessoa está em processo de acidente, alguma coisa assim. Então, existem vários níveis de estados de consciência. Os mais expandidos são possíveis de ser acessados de maneira deliberada a partir de práticas de respiração. E isso baseou uma série de técnicas, por exemplo, a respiração de renascimento, o rebirthing, que nós estamos falando, a respiração holotrópica, ensinada pelo Stanislav Grof, que fez muitas pesquisas relacionadas aos estados alterados de consciência, também a meditação, enfim, uma série de escolas, de filosofias que falam sobre o poder da respiração, e quando a gente vai praticando isso, a gente realmente vê como é eficaz na nossa vida, consciência, mais lucidez, e fazer escolhas coerentes com as nossas intenções, com aquilo que vibra no nosso coração. E em relação, bom, quando a gente se prepara, então, para fazer uma técnica, um renascimento, uma respiração holotópica, ou seja lá o que for, um yoga, é relativamente simples, né, da gente perceber e conectar com esse estado alterado de consciência, com essa paz interior, mas o pessoal já está perguntando aqui como é que eu faço quando eu estou no meio de um conflito, né, que tipo de respiração eu utilizo para me acalmar.
E aí eu diria que talvez a primeira coisa seja lembrar, né, que é importante dar uma pausa para respirar, para a gente alterar o nosso estado emocional, porque se a gente continuar na briga, continuar no conflito, é muito difícil que a gente consiga gerenciar a nossa respiração. Então, eu acho que até tu comentasse esses dias num dos seminários, né, de quando está acontecendo alguma coisa, tu para e faz as 20 conectadas. Mas se não for as 20 conectadas, a gente pode respirar profundo e lento, né? Algumas vezes, talvez 20 seja um número legal, ou 30, até sentir realmente que houve uma alteração do teu estado emocional, que tu saiu daquela frequência, talvez, seja de raiva, de agressividade, de medo, seja lá qual for, né? E indo um pouquinho mais além, talvez se tu conseguir, deixa eu ver quem é que perguntou isso, Maximira, Carlota, conseguir tentar buscar qual é a necessidade, né, que aquela emoção, com que aquele conflito está querendo te trazer, e conversar a partir dessa consciência, né, e não da frequência que está te conduzindo, né, não a emoção está te conduzindo. Não sei se tu tem alguma coisa para falar sobre isso, Motama. Meu irmão, então, realmente, aqui em casa, como todo mundo é renascedor, né, eu, minha companheira, meus filhotes, todo mundo já pratica, a gente tem meio que um código de prestar atenção na respiração, e se está havendo algum conflito, envolvido com um conflito, com a função de avisar o outro, falar, ó, meu, você está se excedendo, dá uma respirada aí, faz, relaxa, tenta mudar o padrão. Então, é muito importante nas relações familiares, principalmente, que a gente tem conflitos mais constantes, até do que com estranhos, geralmente, a gente ter essa clareza, essa relação. Agora, é muito difícil a gente ter esse nível de consciência quando a gente está em conflitos inesperados. E realmente, quanto mais a gente praticar no dia a dia, mais a gente tem a tendência de prestar atenção. E qualquer exercício de respiração funciona no estado emocional. O fato de você fazer alguma prática qualquer, seja conectada, seja respiração alternada, pranayama, respiração profunda, respiração de qualquer tipo, quando você faz a prática da respiração, você já está quebrando o padrão que você estava no momento do conflito. Então você está mudando a sua frequência, você está mudando a vibração. E nesse momento, aquela situação já se dissolve um pouco. E aí, como o Pedro falou, é muito importante você continuar prestando atenção no que aquela experiência está trazendo para o seu momento. Por que aquele conflito existe? Por que aquelas emoções estão vindo à tona? Para que elas estão presentes no seu momento? O que elas querem dizer e ensinar? E aí, você e a Camila, né, são os especialistas aí, pesquisadores das emoções, e sobre isso, que ajuda as pessoas a se educarem emocionalmente. Então, eu recomendo muito que as pessoas que têm interesse conheçam esse trabalho e aprendam o valor das emoções, e também tenham a coragem de identificar, aceitar as emoções como elas são. A emoção tem um aprendizado, e a gente está aqui nesse planeta, que é uma grande escola das emoções, que é o trabalho principal de vocês, né? E que nos ensina como evoluir a partir das emoções. Eu acho realmente esse trabalho fantástico e fundamental. Então, combinar essas coisas é muito importante. Ter a consciência de respirar, qualquer prática vai servir. Eu gosto das 20 conectadas porque é o que eu faço, mas a respiração profunda já resolve muita coisa. Então, basicamente é isso. E aí, a partir disso, prestar atenção nas emoções e se educar a partir delas. Maravilha. Geralmente, a gente usa uma frase que as emoções são mensageiras de necessidades, né? Então, imagino que o conflito, como foi perguntado ali, primeiro, ele não deve ser visto como um problema, né? O conflito pode vir para
trazer, abranger mais coisas, né, expandir o nosso ponto de vista. Não é todo mundo que vai ter o mesmo ponto de vista, se tivesse seria muito pobre, né, isso. Então, acho que o problema do conflito realmente são as emoções desprazerosas que ele pode estar trazendo, pode estar gerando, e essas emoções, se forem vistas como aliadas, ao invés de problemas, né, elas podem, então, ser nossas parceiras e nos ensinar e ver, e trazer a necessidade que está por trás dela. Então, é isso que eu diria, né, tentar respirar, mudar o padrão respiratório. Então, geralmente, se a gente está muito ansioso, muito aflito, a respiração está curta e peitoral, então a gente pode fazer uma respiração mais longa e abdominal, por exemplo, que é mudar totalmente o padrão, né? E a partir daí vai mudar nosso estado emocional, e aí então a gente pode entender o que é que gerou aquela raiva, aquele medo, enfim, aquela emoção desprazerosa, e ver o que a gente estava necessitando. Espero ter respondido aí a questão da Carlota. E vamos seguir aqui. Eu acho que agora a gente pode entrar um pouquinho no Renascimento, que eu tô louco para te fazer umas duas perguntas que eu estava investigando, né, nesses últimos dias, e uma delas é o seguinte: a gente sabe que o cérebro, ele não entende, não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário, né? Então, quando a gente imagina alguma coisa ruim acontecendo com a gente dispara os hormônios como se aquilo ali já tivesse acontecendo. Então, por isso a importância da gente, né, vigiar os nossos pensamentos. E na técnica de renascimento, a gente muitas vezes acaba revivendo situações traumáticas. Então, acaba liberando as mesmas emoções de quando a gente sofreu aquele trauma. Então, como isso pode ser benéfico para nós, assim, pensando logicamente, isso aí poderia ser não benéfico, mas sim prejudicial, né? A gente voltar e reviver um padrão, reviver um trauma, que é o que acontece no renascimento, né? Muitas vezes a gente volta para alguma coisa que estava lá bloqueada, algum medo, alguma dor que a gente não conseguiu superar. Mas, então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né? Como que reviver alguma coisa que não foi boa e que gerou emoções prazerosas e liberação de hormônios de estresse, por exemplo, pode ser curativo. Então, meu irmão, realmente é um paradoxo até essa questão, mas quem vive na prática experiências de rememoração, que são muito comuns no Renascimento, sabe que elas são um grande alívio, né, um grande processo de cura, porque quando você acessa uma informação, você tem consciência sobre isso e você tem uma oportunidade de ressignificação, que é você ter um novo significado para aquela experiência. Então, é muito importante compreender uma coisa. Quando você está fazendo as práticas de respiração, o seu corpo está recebendo mais prana, que é o que a gente chama de energia cósmica universal, ou Chi, ou Ki, enfim, existem vários nomes para essa energia. E essa energia é uma energia inteligente, é uma energia infinitamente inteligente. E ela vai trabalhar aspectos do nosso ser que precisam ser trabalhados. Então, ela vai ativar um determinado centro de energia, ou chakra, ela vai liberar um ponto de tensão, e no corpo físico, ela vai acionar determinadas células que têm informações guardadas. E essas informações estão guardadas na forma de neuropeptídeos, na forma de memórias celulares. Então, os traumas, as experiências do passado, que ainda tem uma repercussão negativa no presente, elas ficam arquivadas em nosso corpo físico e no nosso corpo energético através dessas memórias celulares. E sempre que ocorre uma liberação dessas memórias celulares, a gente consegue ter uma ação daqueles fenômenos, só que de um novo ponto de vista. Porque uma coisa é você viver o trauma de fato, parto, de infância,
os traumas da adolescência, os traumas da vida em geral. E outra coisa é você reviver esse trauma, estar numa sessão que está fazendo um trabalho de respiração, ciência maior. E a partir dessa nova, você tem como ressignificar aquilo, você tem como ter uma nova visão. E geralmente é muito alívio esse momento. É óbvio que vem, como se disse mesmo, o cérebro não sabe distinguir se você está vivendo aquilo e se é verdade ou não, liberando hormônios, então tem muita liberação de emoção, tem choro, tem tristeza, às vezes tem alegria, às vezes tem rompantes energéticos muito intensos, catarses muito profundas. Mas depois que a sessão continua, a sessão prossegue na respiração, a própria respiração vai curando isso, vai liberando essas energias e essas toxinas que estavam presas no corpo, essas memórias desagradáveis, vão simplesmente sendo extraídas através da respiração, muitas vezes através da urina, das fezes. Então, elas entram na nossa corrente sanguínea e por isso a gente tem todas essas memórias. E a partir daí, como a gente vai continuando respirando, a gente continua o movimento e esse movimento promove uma limpeza. E eu tenho muitos exemplos pessoais de centenas de pessoas que eu acompanhei no Renascimento, de ver como que isso promove uma cura profunda, ser realmente, ele dá um salto quântico na sua evolução. Esse foi o meu caso, é o caso de muita gente. Com certeza você, Pedro, já teve experiências assim, e quem faz as práticas de respiração sabe que, apesar de ser um paradoxo, é algo muito positivo. Sim, eu pergunto isso porque em alguns momentos a gente faz digamos que uma pessoa participe de um retiro, onde dentro desse retiro haja algum momento de renascimento, né? Eu conheço vários retiros aí, às vezes até um retiro de 2 dias, que tem práticas de liderança, desenvolvimento, outras coisas que não tem muito a ver com processo terapêutico diretamente, e no final tu faz um renascimento. E nesse renascimento, então, vem à tona, né, as tuas emoções, tu acessa, então, alguma memória traumática, enfim, tem a catarse, e essa ressignificação, então, tu disse que ela acontece no próprio processo de respiração, ela não precisa necessariamente de um acompanhamento terapêutico pós-sessão, para que aquilo seja, então, conversado, integrado, o próprio respirar cumpre com essa função? Eu acredito que depende muito do nível de conhecimento, de autoconhecimento de quem está fazendo a vivência, né? Tem pessoas que já estão mais preparadas para compreender as situações, para ressignificar sozinhas. Então, isso depende muito de quem está vivenciando. Aí, muitas pessoas realmente vão precisar de um apoio, de um esclarecimento. Por isso mesmo que a respiração de renascimento, nas 10 primeiras sessões, é recomendado que a pessoa faça com alguém que é um renascedor experiente, que já superou os seus traumas, os principais, né, que já tem experiência de conduzir muitas pessoas, que já viu muitas situações, que sabe oferecer um ponto de vista inteligente, que sabe ajudar a pessoa a criar reflexões que possam elevar o seu autoconhecimento. Então, eu acredito que depende muito da pessoa que está fazendo a prática. Agora, é importante salientar uma coisa, que geralmente nos eventos de liderança, eventos que têm as experiências com renascimento, elas são feitas de uma maneira coletiva. A grande maioria dos eventos desses que eu vi e que eu tenho conhecimento são práticas coletivas de respiração, e isso tem repercussões muito variadas em termos de energia e emoções, porque uma pessoa pode acabar absorvendo energias e emoções de outra pessoa que está muito próxima na sessão. Então, às vezes fica mais confuso quando é esse tipo de caso, e aí sim é muito importante ter um líder, alguém que conheça, que possa explicar e ajudar as pessoas a transcenderem os seus estados emocionais mais densos. Então,
Então, a recomendação seria para fazer 10 sessões individuais ou com alguém experiente te assessorando, para depois sim, de repente, fazer em grupos ou até sozinho. É isso, e que tem um certo risco de tu fazer em grupos em virtude do que está sendo mexido no campo ali das outras pessoas que pode interferir no teu campo. É isso? É basicamente isso, Pedro. Se a gente analisar assim a nossa aura, ela tem uma extensão, a aura de pessoas assim que tem pouco desenvolvimento energético, espiritual, tem uma extensão média de 3 metros, uma esfera como se fosse de 3 metros. Então, tudo que está menos seu centro de energia está dentro do seu centro de energia, ou seja, você está interagindo com a energia de todos que estão próximos. Então, de uma forma geral, se você faz uma prática coletiva, você mistura as auras e uma pessoa mais sensível, ela pode captar a energia de uma pessoa menos sensível. Entendi. Eu brinco que é o efeito Bob Esponja. Deu uma falhada, Montama. Aí, se tu puder voltar ali no Bob Esponja. E a gente tem essa perspectiva. Assim, Agora deu uma falhada o teu som. Eu vou só fazer um testezinho de novo aí contigo para ver se está legal. Eu escutei a partir ali do efeito Bob Esponja e aí eu não escutei mais. Ok. Então, de uma forma o ideal é fazer sessões individuais e técnicas de respiração. Por conta de ter uma pessoa prestando atenção integral no seu processo, por ter alguém ali totalmente focado em você. As sessões, geralmente a pessoa já conseguiu obter uma autoconfiança, conseguiu curar a maior parte dos seus traumas mais densos e pesados, e respirando sozinha, fazendo as práticas sozinha, e quem sabe até fazendo práticas em grupos. Então eu sigo muito estritamente a linha do meu professor, que é o criador da técnica do Rebirth, o Leonardo Orr, e ele não sugere que sejam grupos, a não ser que todo que esteja na prática seja experiente e já tenha um bom nível de autocura. Porque aí ele não projeta um domínio, um acesso dos chakras, e aí fica uma experiência interna, se é uma cura individual, ou se é algo que você não conhece, que pode ter vindo de outra pessoa, que você absorveu através da sua sensibilidade. Maravilha, deu umas falhadas, mas eu acho que dessa vez deu para entender bem. Tem uma outra questão que veio em relação ao renascimento, eu acho que também, estou vendo que tem as pessoas que estão aqui seguem com a gente, né, então elas devem estar entendendo já esse nosso papo de renascimento. Não sei se a gente explicou bem a técnica, mas é uma técnica de respiração conectada, né, durante um tempo. Esse tempo não é um tempo fixo, né, ele pode ser um tempo mais curto para algumas pessoas ou mais longo para outras, e até acontecer uma liberação emocional que vai ser visível, né, muitas vezes vai ser visível para o terapeuta e para a pessoa, ela vai sentir aquilo ali, e aí depois ela fica um tempo em relaxamento, né, percebendo, então, sentindo, né, os efeitos daquela respiração e limpando, ressignificando, né, no próprio tempo da sessão. E aí alguns terapeutas, então, depois da sessão conversam, outros deixam para conversar na próxima, né, no próximo encontro. E depois, então, de 10 sessões acompanhadas, a pessoa já pode fazer esse processo sozinha. E aí eu escutei esses dias que isso aí, como é um processo de expansão de consciência, a gente altera, né, o nosso estado
frequencial, tem gente que fica viciado nisso, e aí que a toda hora tá nesse estado alterado de consciência. Isso acontece e tem algum problema de ser viciado em respirar conectado? Ó, Pedro, pode dizer que acontece sim. É aquela história, imagine você entrando com o divino, mágica da sua vida. Geralmente você vai querer fazer isso mais vezes, e quanto mais, melhor. Mas, ao meu ver, assim, é um vício que, digamos, que pode ser o único vício saudável, que é você respirar, que é você ter consciência da sua energia, consciência da presença divina. O Leonard Orr, que é o criador da técnica, ele fala que a respiração é o nosso contato mais íntimo com Deus. Então, quando você está respirando, você se sente conectado com Deus, com a natureza, com os outros seres. Então, realmente, ocorrem muitas experiências no campo neurológico, no campo dos hormônios, e que gera uma sensação de vontade de fazer mais. Mas isso também ocorre com a corrida, por exemplo. Tudo que libera serotonina, por exemplo, ajuda a gente a se sentir mais feliz e gera uma vontade de fazer de novo. Com comida, com sexo. Existem muitas coisas boas na vida que a gente quer repetir, né? E, ao meu ver, nesse caso, uma coisa saudável, sim. E depois de um tempo, as experiências começam a mudar. No início do processo, geralmente as curas são mais físicas, envolvendo o corpo físico. Depois de um tempo, elas começam a ser mais emocionais, envolvendo mais as emoções. E a partir de um tempo que as suas emoções já estão mais estabilizadas e você se torna mais equilibrado nesse sentido, as experiências se tornam mais mentais. Acaba tendo mais reflexões de pensamento, ideias, comunicações sutis com seres de outras dimensões, com realidades mais abstratas. Então, o processo é muito interessante. Quanto mais você estuda, mais coisa nova surge para você conhecer. E tudo isso no seu próprio laboratório, né? A sua consciência, o seu corpo, tudo através da respiração. Então, nós temos aqui uma outra pergunta, vamos ver. Gostaria que comentassem sobre os outros estados de consciência que podemos acessar com a respiração conectada, além dos traumas. Que tipo de benefícios o praticante tem a longo prazo? E que outras práticas de purificação são recomendadas paralelamente à respiração? Tu pegou aí, Montão? Uma pergunta, gratidão aí quem mandou a pergunta. Bom, quando eu comecei a estudar assuntos de consciência, espiritualidade, eu fui para procurar fazer pesquisas sobre as projeções da consciência, ou viagem astral, que ocorre num estado alterado de consciência, que é conhecido como a frequência teta. Por isso que se chama aí o tal do bem conhecido Theta Healing. O Theta Healing é uma modalidade de cura, de reprogramação da consciência, que ocorre na frequência teta, que é um estado alterado de consciência. Ela oscila em diversos estados. Agora que nós todos estamos acordados, conversando, prestando atenção em conteúdos, etc., o nosso cérebro está vibrando em beta, que são de 14 a 28 Hz por minuto, por ciclo, né? E aí, a outra frequência, que é a mais conhecida, é a frequência alfa, que é quando a gente está zen, quando a gente está meditando. Já o teta é uma frequência mais profunda, que ocorre quando a gente está em sono profundo, geralmente. Então, a respiração pode te colocar naturalmente, você entra em alfa, após fazer 20 conectadas, você já muda de beta para alfa, e quando você faz uma sessão de renascimento, você entra em teta. E em teta você pode ter diversos fenômenos, por exemplo, a projeção da consciência ou viagem astral. Então, eu já vi muitas pessoas saírem do corpo, né, terem essa projeção e projetarem a sua consciência, terem experiências fora do corpo, encontrarem seres que eram queridos e estavam desencarnados, acessarem outras dimensões. Enfim, são muitas experiências que podem ser derivadas. E a pergunta ficou muito interessante quando falou das práticas complementares ao renascimento, à respiração. E isso é muito, muito importante,
porque o criador da técnica, o Leonard Orr, quando ele descobriu a respiração, ele descobriu acidentalmente. E no que estava fazendo, ele teve uma visão do Avatar Babaji, que é um dos mais conhecidos mestres indianos, e esse mestre falou para ele que ele deveria ir para a Índia, onde ele aprenderia outras técnicas. Ensinou para ele as práticas de purificação com os elementos, que são as práticas com a terra, água, ar e o éter, que é a mente. Então, nesse caso, as práticas com a terra, andar descalço, natureza, mexer mais, jejum, ter uma alimentação adequada. Ao meu ver, das práticas com a terra, o jejum é a mais poderosa. Além disso, tem as práticas físicas, né? Fazer exercícios físicos, yoga, massagem, mexer com argila, trabalhos manuais, tudo isso é purificação pela terra. Pela água, consiste basicamente de tomar banhos diários, de preferência 2 vezes ao dia. Acorda as emoções do período noturno, quando nós ficamos subconscientes, e antes da gente dormir, para limpar toda a energia que nós contato durante o dia. A prática com o fogo, ela é recomendada para eliminar todas as poluições emocionais, ou seja, excesso e emoções que a gente entra em contato no dia a dia. Pelo ar, aliás, complementar o fogo, o que é fazer a prática pelo fogo? É ficar de frente para uma chama, pode ser numa fogueira, pode ser o próprio sol, pode ser velas, tudo isso ajuda a gente a ter consciência do fogo. E a prática pela mente é ter uma mentalidade saudável, ter pensamentos positivos, praticar afirmações conscientes, mantras, ter contato com pessoas sábias que nos ajudam a entender mais a realidade. Então, basicamente, são essas práticas complementares. E tudo isso é ensinado através de retiros, né? Inclusive, a gente vai estar fazendo um retiro agora em outubro, a nossa galera aqui em Garopaba, estão todos convidados aí, qualquer coisa a gente se informa depois, para que todas essas práticas sejam integradas e a gente tenha a percepção clara de que tudo isso compõe o nosso corpo. O nosso corpo é feito de terra, água, fogo, ar e éter. Então, esses elementos são a essência da vida. E uma vez que a gente se integra com os elementos, a gente tem a chance de conquistar a saúde, a plenitude e a vida eterna, como eles falam lá na Índia. Então, o tema do webinar é saúde, né, e a respiração, e a gente viu que a respiração está ligada diretamente com a nossa saúde, visto que ela é o nosso principal alimento, né, então a gente passa, o jejum a gente pode fazer, mas não pode passar muito tempo sem comer, né, sem beber, a gente passa também não muito tempo, mas sem respirar a gente não consegue ficar nem aí 10, 15 minutos sem respirar. Então, é fundamental uma qualidade da nossa respiração, uma consciência da nossa respiração para que o nosso corpo, para que o nosso sistema funcione bem. E aí o que tu está dizendo é que além, para a gente, de repente, estar saudável integralmente, a gente tem que pensar não só, né, nessa questão da respiração, que está relacionada ao elemento ar, mas também aos outros elementos que nos compõem, a água, o éter e a terra, e que para esses outros elementos também tem técnicas recomendadas que são bastante saudáveis e que então são complementares às técnicas da respiração. Aí tem mais uma pergunta, que é o seguinte: tem uma pessoa que disse que se alguém faz os processos de renascimento, 10 processos de renascimento, e descreve ter ficado com tensão em alguma parte do corpo, o que fazer? Ou seja, ela, a princípio, ficou com uma tensão depois de ter feito as 10 sessões de renascimento. Acontece isso? Pode ter uma relação direta, a tensão com as respirações, e tem alguma sugestão aí para essa pessoa, Motama? É a Nara que pergunta. Então, Nara, tem sim
essa situação pode acontecer, não é muito comum, porque geralmente as questões de tensões musculares são resolvidas logo nas... Mas o que a pessoa deve fazer? Continuar respirando, porque é o oxigênio que vai fazer com que a musculatura relaxe. Agora é importante entender uma coisa, se existe uma tensão muscular, uma tensão no corpo físico, ela tem uma origem em outro corpo. Pode ser uma origem no corpo energético, pode ser uma origem no corpo emocional ou no corpo mental. Então, alguma coisa está passando desapercebida no processo. Então, o importante é continuar as sessões respirando com consciência e prestar muito atenção na tensão. Geralmente, quando a pessoa coloca a atenção dela nessa tensão muscular, ela vai começar a perceber que existe alguma coisa que está por trás disso. E geralmente ela pode acessar emoções que estão sendo fatores de causar essa tensão muscular, podem ser pensamentos negativos que estão associados, ou podem ser memórias de traumas que ela não tem consciência ainda. Por exemplo, traumas de parto, traumas do período intrauterino, quando ela estava no útero, pode ser até mesmo trauma de vidas passadas. Não sei se os ouvintes, o pessoal que está assistindo aqui o nosso webinário, acredita na teoria das reencarnações ou não, mas grande parte do pessoal que pratica essa técnica espera que essa teoria é válida. Eu, particularmente, também tenho essa abordagem. E as causas são muito mais profundas do que a gente imagina. Então, a recomendação é que haja um trabalho de respiração e talvez um trabalho complementar com outros exercícios, principalmente alinhados com o elemento terra. É o elemento terra. Ligado à terra vai ajudar nessa cura. Por exemplo, uma coisa que pode ser muito útil são massagens, trabalhar com massagista, quiropraxia, talvez um shiatsu, alguma coisa que vai ajudar a liberar essas tensões. Microfisioterapia também tem efeitos muito interessantes. Então é importante entender que isso é parte do processo, que é natural a gente ter tensões, e que enquanto a gente não toma consciência da causa, o efeito continua. Então, o que é a tensão? A tensão é um efeito de alguma coisa. E para cancelar esse efeito, para diluir o efeito, a gente tem que ter consciência da causa. E é por isso que eu recomendo continuar respirando, prestando atenção, conversando com o terapeuta, o renascedor que está te cuidando, e fazer práticas complementares, principalmente com o elemento terra. Maravilha. O Marcelo fez uma pergunta bem importante, que eu até tinha me passado e não iria te fazer, que é se é possível a pessoa ficar conectada ao trauma que vivenciou. Eu imagino que se o processo não chega ao fim, ou é interrompido, ou alguma coisa desse tipo acontece, mas não, tu pode trazer com mais riqueza, né? Responder com mais riqueza essa questão, né? Se a pessoa pode... E depois tem uma outra pergunta interessante também, mas essa é bem importante, né? Se a pessoa... É possível a pessoa ficar conectada ao trauma que vivenciou? Sim, Marcelo, é possível, é uma pergunta realmente muito interessante, mas não ocorre com tanta... Quando que é possível acontecer isso? Se a pessoa não completou o que a gente chama de ciclo da energia. Então, a respiração de renascimento, ela tem um ciclo. A pessoa começa entrando num processo, e aí a partir de que ela entra no processo, ela vai passar por um trabalho, seja físico, né, trabalhando as tensões físicas, diminuindo os fenômenos conhecidos como tetania, por exemplo, relaxando o corpo físico, depois ela passa por uma liberação emocional, e por fim ela tem uma compreensão mental das coisas. Quando ela não completa o ciclo de energia, geralmente ela pode ficar estagnada em algum processo. É muito inteligente porque ela complementou a pergunta anterior. Quando a pessoa ainda tem alguma tensão física, ela não saiu da primeira etapa. Ela não concluiu com aproveitamento o seu ciclo de energia. Então é importante fazer com que o ciclo seja completo. E geralmente, como é que se faz isso? Continua respirando.
A grande maioria das pessoas, quando encontra uma barreira, que a gente chama de barreira de urgência, ela fica, às vezes, sem vontade de seguir em frente, às vezes ela sente medo, às vezes ela não quer encarar a realidade, às vezes ela fica presa, e só tem uma forma de integrar isso, e não há respirando para que aquela informação circule. É importante que essa energia que está estagnada em forma de trauma, ela seja liberada. Porque o que é um trauma, propriamente dito? O trauma é uma experiência passada que tem alguma repercussão negativa no presente, nesse agora. Então, qualquer experiência passada que está aprisionando uma energia e que está repercutindo negativamente no presente, pode ser considerado um trauma. E quando você conhece a causa desse trauma, você tem a possibilidade de liberar o trauma. E você pode fazer isso com consciência, com tranquilidade, respirando. A questão que prende a pessoa nesse trauma seria um medo de enfrentar o trauma, ou alguma emoção que ela não esteja aceitando plenamente e que ela reluta em aceitar. Então é importante o processo de aceitação, o processo de desapego. Nesse caso exige muito desapego, estar desapegado daquela vivência e deixar a vida seguir. Porque se você observar claramente esse trauma, ele é um fruto do passado. E no presente, é uma escolha você se apegar a esse trauma ou você se libertar do trauma. Então, a minha sugestão é fazer sessões até superar o processo da energia, completar o ciclo de energia e praticar a aceitação, o desapego e ter muita coragem para enfrentar todos os seus traumas. É muito importante ter essa coragem, assumir com o coração, se perdoar, praticar o desapego e seguir em frente. Então, aí eu acho que retomo a questão da importância, né, do acompanhamento nas 10 primeiras sessões e complemento a pergunta que depois dessas 10 sessões, se a pessoa quiser fazer sozinho o renascimento, ela pode entrar em algum trauma que não foi trabalhado nas 10 primeiras sessões e ter esse bloqueio e aí ficar, de repente, até numa situação de estar sozinha, tendo que vivenciar esse trauma, ou tendo que se motivar a continuar respirando? Por que as 10 sessões? Pode ser, mas é muito raro. Geralmente, uma pessoa vai se sentir autoconfiante para respirar sozinha quando ela já superou a maior parte dos seus traumas. A grande maioria dos renascedores que eu conheço são pessoas que já superaram a maior parte, a parte mais casca-grossa, em termo vulgar, dos seus traumas, né? Superou os traumas mais difíceis, aqueles mais pesados e que podem ter uma repercussão mais negativa. Então, geralmente, depois de 10 sessões, a pessoa se sente habilitada a respirar sozinho. Mas isso é só um número, é só uma hipótese. Compartilhando com vocês a minha experiência pessoal, eu me senti apto a respirar sozinho a partir da minha 8ª sessão, quando eu entrei no estágio muito avançado, conhecido como Samadhi. Eu entrei num Samadhi muito pleno, eu conheci Deus, eu vivenciei um processo muito intenso de conhecer a luz, de me sentir um iluminado, sentir que a vida era toda maravilhosa, me senti um ser divino mesmo. E a partir daí eu entendi que eu tinha que multiplicar essa ferramenta e levá-la para a vida de outras pessoas. Agora, olha que interessante, depois do meu Samadhi, na 8ª sessão, na minha 9ª sessão, eu acessei o meu parto. Então, tem até um vídeo bem longo no meu canal do YouTube que eu conto como que eu lembrei o parto, o que eu senti, como que foi a minha concepção, a minha gestação. Eu lembro de tudo mesmo, em detalhes. E aí sim eu me senti um renascedor. Eu falei, opa, agora eu renasci. Porque eu pude ressignificar o meu parto. Eu pude perdoar toda a equipe de médicos envolvidas, porque eu nasci em cesariana, e quando a gente nasce de cesariana, a gente já nasce drogado, né? A gente nasce anestesiado, a gente nasce com a percepção alterada, então isso teve uma série de repercussões na minha vida, e eu só fui entender isso depois. E o parto é a experiência mais marcante da chegada da alma na matéria. Então, geralmente, a grande maioria das pessoas que têm problemas
em sessões de renascimento que elas não têm consciência, os problemas estão justamente no período de pré-concepção, na concepção, período intrauterino e parto. Trauma de nascimento, que vai os 2 anos. Desde antes da concepção até os 2 anos de idade, é um período crucial na formação da personalidade, e tudo isso. Então, geralmente, um renascedor, uma pessoa que completou os 10 ciclos, ela já curou isso. Sozinha, dificilmente ela vai acessar uma coisa que ela não consiga processar. Eu, desde que eu comecei a respirar sozinho, já fazem quase 4 anos, foram poucas experiências difíceis que eu vivenciei, a grande maioria é prazerosa, são experiências boas, e eu faço quase todos os dias a respiração, assim, algum ou outro dia que eu falho, e geralmente eu tenho muitos insights positivos, conexões boas, recebo bênçãos de energia que eu falo, são banhos energéticos, enfim, depende muito da pessoa, mas quando a pessoa não se curou totalmente, geralmente ela não sente vontade de fazer sozinha. E agora está rolando ali uma pequena discussão, umas perguntas em relação a quem percebe quando houve, voltando à pergunta do Marcelo, né, se a gente pode ficar no trauma, quem percebe quando houve realmente essa liberação do trauma, ou seja, que passou aquela fase perigosa da pessoa voltar e ficar nele. É o terapeuta, então, é o renascedor que vai perceber isso. E vai, eu imagino que sim, né, mas só complete aí, Maltama, que o renascedor vai perceber, né, quando começou o processo e quando o processo finalizou. É isso que eu vejo que algumas pessoas realmente entram num processo muito forte já passei por experiências, né, como renascedor, de choro, de catarse, e aí tem até uma certa dificuldade física para voltar a respirar conectado, né? Então, ou seja, elas conectaram com o trauma, liberaram através da catarse, mas a recomendação é que o renascedor peça para elas continuarem respirando. A pergunta é essa, se é o renascedor que sabe quando inicia e finaliza o processo. Geralmente é um processo duplo. Geralmente é tanto a pessoa que respira quanto o renascedor vão ter essa consciência. Geralmente é uma coisa interessante sobre o renascimento é que o mestre, o Leonardo Ora, ele sempre fala o seguinte: o ciclo deve começar quando a pessoa está completamente relaxada e ele deve acabar com a pessoa completamente relaxada. Então digamos, fazer o movimento circular uniforme, que ele vai voltar exatamente no ponto que começou. E aí você remete às várias linhagens ancestrais que tem aquele desenho famoso da cobra voltando ao próprio rabo, né? Assim, o círculo, o infinito. Então, o processo é exatamente esse. A pessoa ela só vai acabar a sessão quando ela tiver exatamente como ela começou, ou seja, relaxada, tranquila. Se ela não está tranquila, se ela está chorando, se ela está em catarse, aí vai muito da experiência do renascedor, de ajudar a pessoa a integrar aquelas emoções e, de alguma forma, ajudar ela a voltar a respirar. Isso pode ser feito através de uma diversidade de técnicas, e aí vai variar muito da experiência do renascedor, da sensibilidade do renascedor, de saber conversar, de saber orientar a pessoa. Agora, o que não pode acontecer é deixar a pessoa sair nesse estado e simplesmente acabar a sessão, porque muita gente quer acabar a sessão. Muito pesado da pessoa começar a gritar, puxar os cabelos e querer sair no meio da sessão, e eu ter que ser muito sensível e carinhoso e conseguir convencer a pessoa. Eu utilizei todas as armas da persuasão para deixar aquela pessoa confiante no meu trabalho. Eu falei que eu sabia o que eu estava fazendo, e acabou que ela se acalmou, conseguiu respirar, e no fim da sessão houve uma liberação. Essa pessoa chorou muito, compreendeu tudo o que tinha acontecido, teve uma ressignificação, e umas 2, 3 semanas depois me contatou, disse que a vida dela tinha dado uma guinada,
que tinham mudado muitos padrões na mente dela, pela compreensão daquela experiência. Então, assim, é um trabalho em conjunto. A responsabilidade do renascedor é estar totalmente presente, atento, vir quando for necessário, mas o mais importante de lembrar sobre uma respiração de renascimento, ou qualquer técnica de respiração, é que é um trabalho de autocura. É supervisionada, digamos, mas é uma autocura. É a própria pessoa que está se curando. E esse é o grande dharma que eu tenho nesse sentido. Eu tenho muito prazer em trabalhar com isso, porque eu acredito que é isso que eu gosto da técnica, que ela empodera a pessoa. A pessoa se torna mais autossuficiente, ela não depende mais do terapeuta ou do renascedor. A partir de um tempo, ela sabe se cuidar sozinha, e quando ela precisar de um auxílio, ela sabe a quem recorrer, ela está mais aberta, ela tem mais consciência sobre o seu processo evolutivo. E agora uma outra pergunta aqui interessante da Camila, se é preciso relembrar a memória para que o bloqueio que ela causou seja liberado, né? Ou seja, o processo passa necessariamente, então, pela consciência, ou pode ser só físico ou energético, por exemplo? Essa pergunta é muito inteligente, gostei, e realmente pode ser as duas coisas. Tem pessoas que acessam as memórias, e tem muitos casos de liberação sem a pessoa ter a consciência total daquela memória. Às vezes vem uma consciência parcial, vem alguma ideia. Por exemplo, eu tive um trabalho que eu fiz lá no Ceará com uma moça que ela era adotada e ela lembrou por cima algumas coisas do parto dela. Então ela não lembrou exatamente. Geração de energia, ela sentiu, até então ela não queria ser mãe, ela tinha um trauma e... Maltama, deu uma falhadinha aí, se tu puder voltar lá no Ceará e liberação. de novo. E sempre isso é uma... Travou aí, Pedro? Deu uma travada ali quando tu estava falando que tu teve uma experiência lá no Ceará, daí deu uma travada longa e depois voltou tudo junto, ficou meio embolado. Se tu puder voltar, te agradeço. Ok. Então, essa experiência foi de uma pessoa que teve um processo de lembrança do parto, lembrança da infância, e não era um processo de lembrança completo ou consciente. Teve uma grande mudança na mentalidade dessa pessoa, que até esse dia ela não queria ser mãe de forma alguma. E depois desse dia ela conseguiu compreender várias coisas subconscientemente e decidiu mudar e falou, eu vou ser mãe sim, eu quero ser mãe, a partir de hoje eu estou curada. Então ela não entendeu exatamente o que aconteceu, ela não rememorou exatamente o seu parto, era uma pessoa órfã, e, enfim, essa memória parcial já ajudou na liberação. Então, tem muitos casos que eu conheço de memórias parciais, incompletas, ou até de curas em que a pessoa nem acessa nada e simplesmente libera energias. Nesses casos, são pessoas bem sortudas, né, que não precisam nem sofrer com os traumas e estão liberando tudo que é de ruim, deixando ir embora. Sim, aí daí faz sentido aquela nossa conversa inicial, né, do relembrar e liberar tudo de novo. Então a pessoa simplesmente passa pelo processo. Já aconteceu comigo em alguns renascimentos meus, eu percebi que houve uma descarga emocional, mas não necessariamente eu tive uma memória lúcida do que é que eu liberei. Acho que a gente já está aí 1h e pouco, né, conversando. Vou ver se tem mais alguma pergunta aqui. Bom, também tinha tido uma pergunta que a gente passou em relação aos processos, se os processos são parecidos ou são diferentes, né, de cada pessoa. Imagino que cada pessoa tem os seus processos, né. O Samadhi, como tu falou, essa conexão com o divino eu sempre cito o Ramakrishna, que perguntaram para ele, né, como é que fala para nós como é que é chegar no Samadhi, e ele simplesmente fechava os olhos e entrava em Samadhi.
porque não tem como a gente explicar isso mentalmente, já que é uma coisa que vai além da mente. Mas antes disso, né, o processo é totalmente singular para cada um, né? Imagino que sim. De uma forma geral, a gente pode dizer que os processos são individuais, tem um processo, cada pessoa passa, mas existe, digamos, um padrão. Eu estou indo para o meu 10º retiro de 9 dias agora, então eu já presenciei, assim, milhares de centros, além dos workshops, atendimentos e tal, e eu percebi que existe um padrão. E qual é o padrão? No começo, quando a pessoa tem questões mais físicas, fisiológicas, é a primeira coisa que vai acontecer. Então, nas primeiras sessões, o corpo físico vai ser trabalhado muito intensamente. Então, qualquer problema com órgãos, com doenças oculares, isso vai aparecer geralmente nas primeiras sessões. Após essa cura mais inicial do corpo físico, começa um processo de cura emocional. E aí a pessoa passa por uma catarse emocional, por uma limpeza, por acesso de informações. Depois disso, ela vai acessar informações mais sutis sobre o seu pensamento, a sua mentalidade. Daí, quando começa a ocorrer uma cura dos pensamentos, começa a vir uma fase muito boa, que é a fase de ter boas ideias, de ter planos de vida, de ter projetos. Começa uma fase muito positiva. E a fase final, digamos, é quando a pessoa entra em samadhi mesmo, quando está respirando, que é uma fase, assim, que não é tão comum entrar em samadhi constante, assim, eu mesmo, que respiro há muito tempo, eu entro raramente em samadhi mesmo, aquele samadhi profundo, tem que respirar para valer para chegar nesse ponto, já consegui algumas vezes, mas é mais ou menos assim, há uma progressão do corpo físico, que é o mais denso, depois o corpo emocional, o corpo mental e, por fim, um acesso ao corpo espiritual. Esse é o padrão que eu observo. Agora, o tempo que isso acontece varia muito. Eu já tive a oportunidade de conduzir uma pessoa que lembrou do parto na primeira sessão. Em menos de 15 minutos, a pessoa já estava lembrando do seu parto. E aí eu lembrei na 9ª sessão. E eu conheço pessoas que respiraram 30, 40 vezes e não lembraram do parto. Então é muito subjetivo. Esses tempos em Uberlândia, eu conduzi um dos meus amigos, que é renascedor lá, e na primeira sessão dele, ele já estava igual um Buda, estava em samadhi, assim, numa cara divina, o cara brilhava, assim, e passava uma paz. E já na primeira sessão dele, daí eu olhei para ele e falei, você já é um renascedor há muito tempo já. Então varia muito, né? É um processo, essa é a beleza do processo, é muito aberto, muito bonito. O Marcelo aqui pergunta também outra coisa interessante, qual o intervalo das 10 primeiras sessões? Tu recomenda fazer uma por semana, uma por mês, no retiro, né? Tu vai ter o processo agora de 9 dias, até a gente pode, depois dessa pergunta, já falar um pouquinho do retiro, do nosso curso, do Conhece, de algumas coisas que a gente tem aí para oferecer, né, a nível mais prático, mas qual é a recomendação, então, do intervalo das 10 primeiras sessões? O Leonard Orr, que é o criador da técnica, ele sugere que as 10 sessões sejam feitas no intervalo de 3 meses. Então, dentro de 3 meses é um período ideal para você vivenciar as sessões. E ele diz que, de uma forma geral, se você está fazendo o processo com um renascedor, numa cidade, num lugar convencional, uma sessão por semana está ótimo. Porque você tem tempo de ter uma sessão, integrar aquela sessão, ter os aprendizados e partir para a próxima sessão já preparado. Agora, o cenário ideal que o Babaji, que é o avatar que ensinou o Leonard Orr a programar toda uma cura profunda, é um retiro de 9 dias. Porque nesses 9 dias, além das sessões de renascimento, tem as curas com os outros elementos. Tem a cura com a terra, com a água, com o fogo, com o ar. Então é um trabalho, digamos, intensivo. Então você pode fazer o extensivo, que seria em 3 meses, ou fazer um intensivo num retiro,
que é realmente o que eu recomendo, principalmente porque foi como eu conheci o Renascimento. Para vocês terem uma ideia, eu conheci o Leonardo Orr numa quinta-feira, e quando eu senti a energia dele, eu já conheci que ele era o meu mestre, eu sabia que eu deveria segui-lo e aprender com ele. No sábado eu já estava num retiro de 9 dias, o retiro era um valor super alto, eu não tinha dinheiro na época, mas dei um giro, e aquilo transformou minha vida para sempre, desde lá, em fevereiro de 2014, eu já estou em retiro de 9 dias, eu fiz 3 retiros com o Leonardo Orr, e recomendo muito o retiro, porque o ambiente é otimizado, você está fora da sua cidade, da sua casa, então você não vai ter problemas com familiares ou com situações do dia a dia, você está totalmente entregue no processo de cura, você está junto com outras pessoas que estão interessadas em fazer a cura, você tem o complemento das sessões com os outros elementos, e você tem todas as experiências das pessoas para se espelhar, pessoas para trocar ideia, tem renascedores experientes, enfim. Vai muito de cada pessoa, mas respondendo precisamente, o ideal são 3 meses, é um processo intenso, e uma vez por semana é o que o Leonardo Orr recomenda. Muito bem, então, agora na próxima semana nós vamos ter uma vivência da Escola das Emoções, que é chamada As Emoções a Seu Favor, e que quem se inscrever nessa vivência vai ter um desconto grande no nosso curso de Educação Emocional, Conhece, que vai ser semi-extensivo, vai ser em outubro e novembro, em Porto Alegre, né, presencial. E acho que tu poderia falar rapidamente, então, do retiro, né, de 9 dias, mas a gente vai ter também um evento agora, esse fim de semana, para o pessoal de Floripa. Não sei se tem pessoal de Floripa aí nos escutando, mas o vídeo vai ficar salvo no YouTube, e na descrição do vídeo a gente vai colocar o link tanto do Conhece, quanto das Emoções a Seu Favor, quanto do retiro aí de Renascimento. E também do evento. E também do evento que vai ter nesse sábado. Então, não sei se tu quer falar um pouquinho, Maltama, do evento de sábado, alguma coisinha, e talvez do retiro. O Conhece, a gente tem várias informações no conhece.aescoladasemoções.com.br, né? Quem quiser se inscrever lá, coloca seu e-mail, e aí vai receber uma série de e-mails com informações, com práticas, né? Com e-books e outras coisas, né, sobre o curso, além das informações de valores e datas. E As Emoções a Seu Favor tá no Facebook também, a gente vai colocar no link ali. E aí vou, então, abrir para ti aí, Maltama, falar. Bom, pessoal, primeiramente eu quero agradecer aí pela oportunidade, estou muito feliz com esse trabalho, esse esclarecimento, e dizer para vocês que estão nos vendo, seja ao vivo ou seja depois, que a gente está educando as nossas emoções, a gente compreender como utilizar as emoções a nosso favor. Então, essa vivência que o Pedro e a Camila estão convidando vocês, é uma vivência que vai enriquecer muito a vida de vocês, então vale muito a pena se inscrever, participar, compreender como que as emoções podem ser utilizadas a nosso favor, inclusive as emoções que são consideradas densas, sei lá, como tristeza, às vezes raiva, enfim, todas essas emoções são positivas se a gente souber trabalhar com elas. Então, esses cursos que a Escola das Emoções está promovendo, principalmente o Conhece, que é um curso grande, que tem muito conhecimento, tem muitos profissionais envolvidos, realmente são fenomenais, são chaves que vão transformar completamente sua existência. Então, eu recomendo de coração, vale a pena conhecer esse trabalho. São pessoas totalmente comprometidas com a cura. Se você é aí de Porto Alegre, aí já se antena, faz sua inscrição, que vai valer a pena com certeza. E nesse sábado agora, para quem quiser conhecer um pouquinho já, tanto do Conhece quanto do Renascimento, nós vamos estar em Florianópolis, no coletivo Flor da Vida, fazendo um trabalho de expansão da consciência. Então nós vamos estar todos juntos, a Camila, o Zé Pedro, eu e a minha companheira Brenda, vamos estar lá conduzindo vivências,
falando um pouco sobre tudo isso que a gente falou aqui e muito mais. Então a gente convida vocês a conhecerem esse trabalho. E se vocês quiserem saber mais informações sobre o Renascimento, sobre o retiro que vai ter aqui em Garopaba, de 7 a 15 de outubro, é só entrar em contato comigo, ou mesmo com o Pedro, com a Camila, que a gente passa para vocês todas as informações. Então eu quero agradecer muito a atenção de vocês que participaram, muito inteligentes, pertinentes, me ajudaram muito no meu processo de autoconhecimento, e estou muito feliz com a oportunidade. Isso aí. Então é isso. Eu, particularmente, não estava numa noite muito inspirada, me faltou algumas palavras, estava meio cansado, acordei com uma dor de garganta hoje, vou ter que respirar nela agora de noite, entender melhor esse processo, mas eu acho que conseguimos, né? Eu acho que conseguimos juntos passar aí bastante informação relevante e espero que tenham gostado. E agradeço bastante a tua presença, Maltama, sinto contigo um apoio bem importante, bem legal, estou me aprofundando cada vez mais nesse processo de respiração como autocura, né? E agradeço a vocês estarem proporcionando isso em Garopaba e aí através da web para quem quiser, né, ver, assistir. Só vivenciar pela web ainda não dá, mas por isso tem que ir para os retiros lá em Garopaba, dar uma parada na mente, de fato, né, uma parada no corpo também. Mas então é isso, vamos finalizando aqui. Eu acho que todas as perguntas foram bem respondidas, né? E então em breve a gente vai postar isso no YouTube, e aí com os links das vivências que a gente falou. Quem vê depois das vivências pode, né, chegar na gente através da página do Rebirth em Garopaba ou da Escola das Emoções. Gratidão, Maltama, muito obrigado. Valeu, ótima noite aí para ti. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa, senão eu já vou finalizando aqui. Obrigado também por quem participou, quem assistiu, quem mandou pergunta, Marcelo, Leonora, Camila, todo mundo aí que estava, Nara, que é a nossa querida colega, está fazendo o Conhece, já está fazendo o nível 2 do Conhece. É isso aí, gratidão. Estou muito feliz pela nossa parceria, Pedro, Camila, vocês são muito queridos. É muito bom ter vocês aqui em Garopaba também, somando forças com a gente, comparecendo nos seminários, respirando, disseminando esse conhecimento por aí. Sou muito fã do trabalho de vocês, da Escola das Emoções.